Esse vídeo é um oferecimento da Nerd Offline, o seu jogo com o frete mais barato do Brasil. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o Detective, a Modern Crime Board Game. É um jogo aí da pegada, não é Legacy, né? É um jogo de campanha. Porque agora tá essa moda aí, né? De fazer jogo que você tem que jogar várias vezes e tal. Eu acho que isso foi um remédio, talvez, uma solução para aumentar a rejogabilidade dos jogos. Porque em um universo em que você tem muitos jogos disponíveis para serem jogados, acaba que às vezes aquele jogo que você gosta, você joga uma vez, mas depois demora para jogar ele de novo. E quando a galera começa a fazer jogo de campanha e Legacy, você acaba se prendendo àquilo porque você quer concluir o jogo. Existe muito essa discussão de, não, o jogo Legacy tem pouca rejogabilidade e tal. Eu discordo disso. Esse jogo, por exemplo, ele tem uma única campanha em que você precisa solucionar 5 casos. E cada partida dele vai durar cerca de 4 horas. É isso, 4 horas. Então são 20 horas de jogo que você vai jogar ele 5 vezes. Mas já tem expansões, eles já fizeram o LA Crime, que tem mais uma outra campanha de 3 casos. Então eles vão fazendo isso e agora a gente está nessa onda aí de jogos campanha. A diferença é que em um jogo Legacy, você altera os componentes do jogo a ponto de que quando você termina o jogo, você não consegue jogar ele novamente. Nem vender o jogo, você dá game over mesmo. Assim, concluiu, pega, faz um quadro, joga fora, faz o que você quiser, mas não dá para jogar de novo. O jogo campanha, você consegue, depois de zerar o jogo, resetar ele e jogar de novo. Que para a mesma pessoa jogar o jogo mais de uma vez não tem graça, mas você pode vender ou emprestar para um amigo que ele continua podendo jogar. É o caso do Time Stories, do Above and Below, do Above and Below não, do Near and Far, que é o amigo do Above and Below. E todos eles têm campanhas que você pode jogar e depois jogar de novo. Esse jogo aqui, ele consiste do seguinte, nós somos uma equipe de detetives, de investigadores, que precisam solucionar um caso grande, né? Assim, ele tem um arco principal que vai se desenvolvendo ao longo dos 5 casos que existem no jogo. E os casos são decks. Então você tem aqui o caso 1, que tem uma quantidade de cartas que são numeradas. E eles vêm em ordem, e você não pode ver essas cartas. Você só pode abrir uma carta quando você recebe uma instrução de abrir aquela carta. Aí você vai olhar aqui em cima a numeração da carta, e aí procura a carta que o jogo está falando para você abrir e você lê ela. Então você joga o caso 1, aí você tem, dentro do time, você tem personagens, cada jogador pode assumir um personagem, o jogo vai até 5 pessoas, mas se você tiver menos pessoas jogando, você pega um personagem e transforma ele num NPC. Então você continua tendo acesso a algum benefício desse personagem NPC. Não por completo, mas ainda tem. Mas o jogo é cooperativo, né? Ele não tem, embora tenha essa simetria, não é um faz uma coisa, outro faz outra. Assim, é todo mundo pensando junto e você tem esses benefícios. Então, já falando sobre isso, eu acho que esse atributo aqui do jogo, ele é completamente desnecessário. Ele é... Não é que seja desnecessário. Os poderes são interessantes. Mas a questão de você separar por pessoas não faz o menor sentido. Porque tá todo mundo ali, não é? Não, você agora tem que fazer isso, porque só você tem esse poder. Aí o cara fala, não vou fazer. Cara, assim, basicamente, o que esses personagens dão são
tokens. Tem o token de lupa, de balãozinho, um token coringa, um token de arquivo. E às vezes algumas missões pedem para você usar esses tokens e você vai gerenciando numa reserva única. Mas cada jogador, cada personagem tem um poderzinho, mas vocês vão decidir em conjunto qual poder que você vai usar em qual hora. Então, nesse sentido, sei lá, acho que poderia ter uma outra forma de fazer do que dividir em personagens que fica completamente fora da atmosfera que o jogo cria. E aí sim temos algo positivo. Que acontece? Você tem o caso 1. O caso 1, ele apresenta uma missão. Fiquem tranquilos que eu não vou dar spoiler nenhum aqui não. Mas ele apresenta um caso em que vocês vão lá, como detetives, tem que resolver o caso e tal. Só que no meio das investigações, vocês vão descobrindo coisas e vão percebendo que aquele caso é muito maior do que o que ele parece. Então, esse primeiro caso é um caso introdutório, em que você vai ver que ele só serviu para direcionar o resto da investigação. Todos os casos se falam. Você tem um arco principal que você vai resolver, mas você tem as missões de cada caso. E a outra coisa legal que o jogo faz é transformar isso numa experiência digital também. Porque o jogo tem o Antares, que é o database do jogo. Então, ele já sugere até que os jogadores se dividam em algumas funções no jogo. E aí eu estou falando separado disso aqui, não tem nada a ver com isso aqui. Então vai ter o jogador que... ele sugere isso, vocês podem fazer em conjunto e tal, mas eu achei legal cada um ter um papel desse nível, porque aí sim você entra na experiência. Você tem o cara que é responsável por Antares, que é um site, que eles criaram um site que você entra lá e você tem um database que você vai colocando o seu progresso no jogo ali nesse database. Personagens que você... pessoas que você entrevistou, acesso a arquivos de interrogatório, pistas, DNA, amostras de DNA, amostras de material, de evidência. Você vai jogando tudo nesse database e vai acessando quando você precisar. E várias vezes o jogo vai te falando, coloca esse dado aqui no database. Você vai lá e descobre um negócio e fala, caramba, você conseguiu um DNA. E aí você tinha uma amostra de DNA num objeto. Aí você pegou aquele DNA, ele dá match. E aí, caraca, então foi fulano que encostou nisso. Então essa atmosfera é muito legal. E você tem o cara que controla Antares. Você tem um cara que pode ficar responsável por olhar esse deck. Porque ele não pode ficar voando por aí. As cartas não ficam abertas. Então você tem um cara que é responsável por... beleza, é o 112? Vamos lá, então eu vou olhar o 112. Aí ele lê. Aí depois todo mundo pega a carta, pode ler e tal, mas fica responsável por isso. Tem uma pessoa que pode ficar meio que de escrivão, porque é muito importante que vocês anotem as coisas que vão acontecendo ao longo do jogo e as opções de caminhos que ele sugere para você seguir. Porque muitas vezes ele vai falar, você pode gastar um token de autoridade para investigar mais profundamente isso daqui. Aí às vezes você fala, não quero fazer isso, vou fazer uma outra coisa que ele falou que eu posso fazer também. Só que você tem que listar todas as opções que você tem disponível, porque senão você se perde. Então é legal estar sempre anotando, a gente pode ir na delegacia, a gente pode ir no laboratório e tal, e aí você vai vendo o que é melhor. O jogo tem esse tabuleirinho aqui, que é totalmente dispensável, porque ele só serve para marcar aqui que todo mundo é representado por um carro. Tá todo mundo junto dentro desse carro. O carro vai começar no quartel, no headquarter, e você pode se mover para outras áreas. Cada movimento que você faz gasta 1 hora. E esse é o recurso mais importante do jogo. Ele vai dizer, você começa na hora tal, você vai andando, e você tem X dias para resolver esse caso. Se você passa das 4 da tarde, você começa a entrar num horário de estresse e vai tomando uns tokens de estresse, que vai te tirar ponto no final da partida. Então você tem que otimizar muito bem as suas horas do dia para conseguir investigar
pistas suficientes para que você resolva o caso. E ele não é trivial nas dicas. Ele vai te direcionando para um lugar, mas não necessariamente era ali que você tinha que ir. E aí quando você vê, não tinha nada e você perdeu hora pra caramba para não descobrir nada. Então você tem que pensar muito bem aonde você vai, que você vai gastar de recurso para investigar, a locomoção também, otimizar a locomoção. Então, beleza, eu já estou aqui no laboratório, vou fazer as coisas importantes aqui no laboratório. Depois eu vou para o field work, lá, que é trabalho de campo. Vou fazendo os trabalhos lá de campo. E por aí vai. E o que acontece é o seguinte, quando você chega no final do tempo que você tem para resolver o caso, os próprios jogadores encerram a partida e vão para o Antares, no site, responder um questionário. E é através desse questionário que a gente vai saber se a gente resolveu o caso ou não. Então ele faz acho que umas 5 ou 6 perguntas principais, umas perguntas extras. As perguntas principais valem 6 pontos, as perguntas extras valem 3 pontos, e as evidências que você vai coletando ao longo da partida valem acho que 3 pontos também, ou 1 ponto, alguma coisa assim. Você vai responder isso tudo, vai somar os pontos, vai descontar 1 ponto para cada token de estresse que você tomou, e ele vai te dar uma pontuação final. Dependendo da sua pontuação final e das respostas que você deu para o caso, você vai ver se você resolveu o caso, e se você resolveu ele muito bem ou mais ou menos. Aí você vai para o caso 2, faz a mesma coisa, caso 3, 4, 5. E aí você conclui o jogo. O jogo, ele é uma experiência super imersiva no universo que foi criado. Muito do que foi utilizado no jogo é real, então você usa o Google muitas vezes para você procurar uma informação. E ele te diz isso. Ele coloca um símbolozinho do wireless do lado de uma coisa que é para você pesquisar na internet. Então, falou o nome de uma operação, não sei o que lá, de guerra, do não sei o que. Você vai no Google, pesquisa aquilo. Falou um local de onde se passa essa investigação, que é em Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. Você vai no Google Maps, olha as ruas e tal, é tudo real. Então isso você consegue criar um universo geográfico para o caso que vai te situando e vai te ajudando bastante a solucionar os casos. Então essa experiência e esse desenvolvimento do jogo foi muito bem feito. Muito bem feito. O decorrer do jogo, a evolução do jogo eu imagino o trabalho que deve ter dado para fazer isso. E ele evolui no sentido de os casos eles não são fáceis, eles não são impossíveis, mas eles tomam um caminho assim que às vezes você não acha que mandou bem pra caramba e não mandou nada bem. O caso 1 e o caso 2 são muito difíceis. Porque você ainda não dominou o jogo, você não sabe mais ou menos a forma que ele te pergunta no questionário. Então, por exemplo, na nossa campanha, a gente falhou o caso 1 e o 2 e acertou, concluiu o caso 3, 4 e 5. No caso 1, a gente foi muito mal, no caso 2, a gente foi mais ou menos mal, no caso 3, a gente foi um pouco bem, no caso 4, a gente mandou muito bem, no caso 5, a gente mandou muito bem. E a partir do caso 3, a história começa a ir para um caminho que vai ficando muito legal. Você vai descobrindo muita coisa no jogo que você quer saber mais. Você começa a ter uma fome ali de curiosidade para saber para onde essa história vai te levar. Então a história é muito bem contada. Eu sempre falei que de jogo Legacy, a minha melhor experiência foi o Pandemic Legacy. Porque o Pandemic Legacy conseguiu construir uma história muito bem contada. Diferente de outros jogos Legacy que eu já joguei, como o Seafall, o Shatterstone. O Time Stories ele tem uma história muito bacana para você descobrir, mas ele é muito mais um puzzle ou um escape room, tipo esses Escape 60 da vida, do que uma campanha que você vai entrando no mundinho. Então, para quem gosta
desses jogos que você entra no mundinho, sabe? E vai descobrindo coisas novas, cheio de plot twist. Detective é um jogo que você vai gostar bastante. Tem o desafio, mas eu digo que assim, ganhar ou perder nesse jogo fica totalmente secundário. Você pode perder um caso que a experiência continua sendo a mesma. Você ganha o caso, se você é lógico que você quer ganhar pelo menos o último, né? Você quer descobrir, matar a charada toda. Mas o jogo te conduz para isso naturalmente. Mas a experiência é tão legal, é tão bacana, como se você estivesse lendo um livro de uma história muito cativante. Você fica preso naquilo e você vai descobrindo. E então, cada partida leva 4 horas, as nossas partidas todas levaram 4 horas, então são 20 horas para você concluir. E você, obviamente, não faz sentido jogar ele de novo, mas já tem a expansão, que é um outro caso completamente diferente desse arco principal dessa história, só que com 3 casos que se falam, provavelmente, e se passa em Los Angeles. É um jogo que não tem aqui no Brasil, da Portal Games. Quem tem os jogos da Portal aqui era Mandala, né? Trouxe o Imperial Settlers. Se bem que o Cryhaven, que também é da Portal, veio pela Galápagos. Esse estilo de jogo, não sei, pode ser que venha pela Galápagos. Jogos nesse nível, né? Se for da Portal, não sei. Vamos ver aí. Seria muito legal vir esse jogo pro Brasil, principalmente por causa da tradução. Ele tem muito texto. E assim, isso é outra coisa sobre o jogo também. Ele é extremamente descritivo. Então ele fala assim, leia a carta tal, resolvi ir para o laboratório, fazer uma análise de um DNA. Você vai pegar a carta, ele vai falar assim, então você se reúne com os seus amigos, pega o carro de vocês, passa pela rua tal, que é esquina com a rua tal, chega no laboratório 3 horas depois, porque estava chovendo muito naquele dia e o trânsito estava horroroso. Ao entrar no laboratório, você primeiro passa na máquina de café, faz um café para você quente, ele te dá uma acordada, você começa a se sentir um pouco assim, você entra numa porta, é muita descrição, muita. Então a tradução desse jogo é extremamente necessária, até pelo vocabulário também. Ele usa muitos termos que, assim, para quem não tem muita familiaridade com o inglês, pode parecer meio estranho. Você vai ter que ler interrogatórios de testemunhas e tal, que são textos gigantescos. E essa descrição exagerada dele tem hora que enche o saco. Lá pro caso 4, 5, a gente já tava assim, foi lá, blá, 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 beleza, cheguei no parágrafo que importa. Porque também é muito detalhe para nada. E ele tem uma outra coisa, que é um ponto negativo também, que tem hora que ele não é muito claro no que ele está querendo dizer. Então, teve um momento do jogo que, se eu falar, vai ser spoiler, mas que a gente ficou muito frustrado, porque a gente achou que tinha acontecido uma coisa, quando leu o negócio, achou que era outra coisa completamente diferente, ficamos debatendo por 40 minutos por que isso aconteceu, e quando a gente foi ver no final do caso, era justamente isso que a gente tinha achado que tinha acontecido. Então a gente ficou 40 minutos discutindo à toa. Porque a forma como ele escreveu na carta ficou dúbio. Então isso aconteceu umas 3 vezes ao longo do jogo. Ele dá uma errada na mão de como escrever as coisas. Não sei se pelo excesso de descrição ele acaba se perdendo. Mas nada que altere a experiência de forma geral. É um excelente jogo de experiência. Para quem curte isso, recomendo bastante esse jogo. Muito possivelmente vou jogar o LA, porque se for na mesma pegada, vale a pena. Acho que é um standalone, não sei se ele vai precisar dos itens do jogo base, porque esse tabuleiro aqui, totalmente dispensável. Inclusive, se você conseguir, não sei, vou fazer uma recomendação tosca aqui, mas se você conseguir as cartas, você faz um print and play dele. Mas não recomendo que você faça isso. E é isso.
Então, uma excelente história para você investigar em 5 casos. Jogo Detective, a Modern Crime Board Game. Tá aí. Show? Então é isso, minha gente. Você faz aquele negócio lá que você já sabe, né? De dar like, comentário, se inscreve lá no... Apoia o Cinco Coelho no Catarse, toca o sino, aquelas coisas todas. Beleza? Eu sou Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.